E o Internacional contratou um novo lateral de 18 anos que foi destaque na Copinha. Nesse vídeo eu quero te falar um pouco mais sobre esse jogador e sobre um zagueiro de 19 anos que também o Inter contratou para a equipe sub-20. O Inter que está fazendo uma reestruturação muito grande dentro das categorias de base depois do fracasso que foi a Copa São Paulo. Mas quero te falar também sobre uma outra situação. Gustavo Prato, jogador que voltou da seleção brasileira, jogou inclusive contra o Caxias, entrou bem no segundo tempo e 3 clubes europeus estão ainda observando a situação desse jogador. Porto, Benfica e Manchester United têm interesse na contratação deste atleta. Então, antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, se inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que por óbvio é muito importante, né? Sempre que tu ativa o sininho, sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal, o teu celular vai ser notificado e somente com um clique tu vai conseguir acessar as novas informações do Internacional no dia. Pois bem, o Internacional que na segunda-feira não se reapresenta, o Roger Machado deu folga de 2 dias, domingo e segunda. A reapresentação acontece amanhã, na terça-feira à tarde, no CT Parque Gigante, em preparação para o jogo do sábado contra o Caxias, jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. Por mais que o Inter já esteja com o pé nesta final de campeonato, né, o Inter precisa vencer este jogo, porque esse jogo ele ainda vale na pontuação do Gauchão. Então, caso o Inter perca e o Grêmio vença o seu jogo no Jacone, o mando de campo ele é invertido, porque o Grêmio vai passar a ser o primeiro colocado na classificação geral. Então o Inter precisa, no mínimo, empatar esta partida contra o Caxias para garantir que vai decidir no estádio Beira-Rio a final do Campeonato Gaúcho. E a gente sabe que é muito importante decidir em casa. É sempre melhor tu decidir em casa e começar jogando fora, né? Porque daí primeiro tu já alivia aquela pressão e depois dentro de casa, né, tu consegue constituir um ambiente muito melhor. Mas essa é a ideia e o planejamento do Inter. O Inter vai jogar essa partida de volta contra o Caxias como se o jogo tivesse 0-0. Porque o Inter precisa e muito dos 3 pontos. Lembrando, o Caxias neste meio de semana, na quarta-feira, joga contra o Dourados pela Copa do Brasil, que é uma equipe do Mato Grosso do Sul. Então, possivelmente, eles podem, na partida contra o Internacional, colocar uma equipe reserva ou uma equipe mista, porque eles vão ter muitos problemas. Porque caso o Caxias avance do Dourados, eles vão para a segunda fase da Copa do Brasil e a segunda fase já é na outra semana, no meio da semana que vem. Então, vai ser em meio aos jogos ao jogo contra o Inter no final de semana. E caso eles avancem, obviamente, eles vão priorizar a Copa do Brasil, porque dá uma premiação muito maior para eles, que é muito importante, em relação ao Campeonato Gaúcho, que eles estão já praticamente eliminados. Fora que agora eles vão ter que fazer uma viagem muito desgastante, né? Por mais que o Mato Grosso não seja tão longe assim, né? Vai ser uma viagem que eles vão ter que fazer, né, de voo normal. Eles não têm qualidade e nem situação financeira para fazer um voo fretado. Então todos esses requintes, né, vão fazer que ele chegue um pouco mais cansado em relação ao Internacional para o jogo do próximo sábado, que acontece às 9h30 da noite. Para este jogo, o técnico Roger Machado ainda pode ter algumas novidades. Luiz Otávio deve retornar de lesão, já estava no processo de retreinamento, tem boa possibilidade já de ser novamente relacionado. Fora ele, Rafael Santos Borré tem uma pequena possibilidade, mas ainda a tendência que ele e Alan Patrick somente para a final do Gauchão, se realmente estiverem realmente à disposição. A tendência é que realmente somente pro segundo jogo da final, lembrando, caso o Inter classifique, mas eu já falo isso porque existe hoje um bom encaminhamento para o Inter para a final do Gauchão. Agora eu quero te trazer uma outra situação sobre Gustavo Prato. Foi muito bem na seleção brasileira, desde que virou titular na seleção brasileira no Pan-Americano. O Brasil não perdeu mais. Teve um gol, uma assistência, jogou pelo lado direito, jogou pelo centro, jogou pelo lado esquerdo. Ele tem uma característica diferente, porque o Gustavo Prado foi um jogador que começou no futsal, então ele tem aquela característica de futsal, de ser aquele jogador que domina diferente, que faz aquele drible de futsal, que consegue ter uma movimentação mais rápida, consegue pensar de maneira mais rápida, tudo pela toda a base que ele fez, que foi sempre uma base de futsal, e depois ele veio para o campo na Ferroviária, depois acabou sendo jogador do Inter. Mas a grande questão é que ele está se destacando bastante,
A gente já tinha informação que no começo desse Pan-Americano o Porto já estava observando a situação dele, depois o Porto foi lá e contratou um jogador de São Paulo. O Benfica é um jogador também que mantém olhares para esse jogador. E mais recentemente, depois agora do Pan-Americano, o Manchester United começou a observar também a situação do Gustavo Prado, principalmente depois de ter feito esse ótimo Pan-Americano. E essa é a grande questão e essa é a grande informação. O Prado também é mais um jogador que o Inter deposita que consegue fazer uma grande venda. É um jogador de 19 anos que é muito novo ainda, que tem margem para ter esse potencial de venda e é um jogador que também o Inter tem uma boa porcentagem nos direitos econômicos, né? O Inter tem 80% do Gustavo Prado. Então o Inter consegue realizar, quem sabe, uma boa venda nesse jogador. Hoje o Inter entende que o Prado pode ser vendido de 8 até 10 milhões de euros. Sim, o Inter entende que pode conseguir isso pelo Gustavo Prado e seria mais uma venda interessante para os cofres do Inter, ainda mais com todos esses times que estão interessados na sua contratação. Agora, uma outra situação que eu quero te falar também tem a ver sobre a base, sobre reforços que o Inter está contratando. Eu já falei que o Inter está fazendo, e aí eu gosto sempre de falar para a base, porque ninguém fala muito sobre as categorias de base, ninguém fala sobre as contratações que estão chegando, né? Eu trouxe, por exemplo, em primeira mão, quando o Ricardo Matias, lá atrás, há 2 anos atrás, chegou da Ferroviária num vídeo aqui no canal. Naquela época a gente nem sabia que o Ricardo Matias ia ser um jogador que ia se destacar tanto. O próprio Gustavo Prado, quando chegou, eu também fiz vídeo dele falando que ele chegou quando ele tinha vindo da Ferroviária. O Vitor Gabriel, quando foi contratado pelo próprio Sport. Então, esses jogadores que eu falo hoje, daqui a pouco lá no futuro tu pode lembrar porque sejam atletas que venham a dar certo no Inter. E aí eu quero te falar sobre 2 jogadores que o Inter contratou nessa reformulação que o Inter está fazendo. Todo mundo sabe que o Inter foi eliminado da primeira fase da Copinha. Isso fez o Inter ter e começar uma reestruturação forte dentro da equipe sub-20. E algumas contratações já começaram a fazer. Durante a semana passada eu trouxe alguns nomes que o Inter já contratou e agora quero trazer mais 2 nomes que o Inter contratou. Zagueiro Matheus Bebeto, que é um jogador que chega em 2006, ou seja, é um zagueiro de 18 anos que vai fazer 19, e ele chega em definitivo junto à equipe do ABC. Inclusive ele já estava atuando já pelos profissionais, contrato com o Inter até final de 2028, ele assina em definitivo com o Inter. Também foi um jogador que disputou a Copinha, também foi um jogador que chegou como destaque. Esse já chega diretamente para a equipe sub-20 para ser uma reposição ao Vitor Gabriel. Segundo jogador que o Inter contratou, também para disputar já a equipe sub-20, é o lateral esquerdo Luiz Felipe, jogador de 18 anos que jogou a Copinha pela equipe do Linense. Também chega em definitivo com um contrato de 2 temporadas com o Internacional. Também passou por algumas grandes bases, passou pelo São Paulo, passou pelo Palmeiras, jogou a Copinha pelo Linense, foi bem, e o Inter está contratando ele em definitivo no contrato de 2 temporadas, um atleta também de 18 anos, também da geração 2006, também que chega para a equipe sub-20, assim como o zagueiro Bebeto que chegou do ABC, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe o teu gostei, se inscreve no canal, volto logo mais, valeu, falou e foi!